Graça e paz, nossa célula digital, todas as terças e quinta às 20h30 aqui no canal. Nós temos uma palavra para edificar a sua vida. Essa célula digital é da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Fica ali na Avenida Aruanã, número 120. E eu convido você para os nossos cultos, aos domingos, às quartas e todos os dias, às 7 horas da manhã, nós temos culto na igreja. É um lugar de oração, um lugar onde a família ela é edificada, onde você tem respostas fresquinhas do céu, de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele derrama graça sobre nós. O Senhor derrama a sua bondade e misericórdia todos os dias sobre a nossa vida. E ali, na Igreja IEGNE, nós temos o compromisso com Deus de estar na presença do Senhor, ouvindo a sua voz, as suas direções e estar caminhando para a direção que Ele propõe. Ali nós conseguimos ver o agir de Deus, o mover sobrenatural e a palavra se cumprindo todos os dias. Amém? Eu convido você, vem estar conosco. Os cultos são de domingo às 9 horas, às quartas-feiras às 15 horas e às 20 horas. São cultos tremendos. O Senhor brada nessa terra em nome de Jesus. E eu tenho também outro convite para fazer. Segunda-feira, dia 7, nós temos culto das mulheres. Esse culto é uma mesa posta. Nós tomamos chá, nós conversamos, tem palavra, tem testemunho. E ali nós temos visto muitas mulheres edificando a sua casa, edificando a sua família. Vem estar conosco. Amém? São momentos únicos que o Senhor está trazendo para nós. E tem sido verdadeiramente um lugar, um novo tempo, um novo ambiente, coisas novas acontecendo na nossa vida. E isso é o que importa, porque o Senhor tem algo novo todos os dias. Todos os dias o Senhor tem algo novo para a nossa vida. E lá não é diferente. Amém? Hoje eu acabei fazendo um vídeo em pé, porque nós temos discipulado na igreja, então eu estou subindo esse vídeo gravado. Normalmente a gente faz lives ao vivo, né? Mas hoje, excepcionalmente, é esse vídeo que eu estou fazendo, porque a gente não pode deixar de falar a palavra que está em Neemias. Neemias, ele foi copeiro do rei. Neemias foi um homem que foi exilado na Babilônia, foi, com os cativos da Babilônia, e ele foi levantado por Deus em posições que o povo já não estava mais conseguindo se levantar. Então o Senhor levanta Neemias por um tempo. E é bonito porque Neemias, ele é um profeta, né? Neemias é um profeta do Senhor. E ele, no primeiro momento, ele está ali trabalhando como copeiro. Mas ele não faz de qualquer jeito. Ele segue as direções do Senhor. E na terça, se você voltar um pouquinho nas lives, você vai ver que terça-feira nós ministramos que ele recebe a notícia do Senhor, no capítulo 1 de Neemias, ele recebe a notícia, chega até ele, que o povo está padecendo, o povo está com problemas. E aí ele levanta um jejum, uma oração, ele levanta um clamor. Quando você ama o Senhor e você ama as coisas do Senhor, o Senhor mesmo já prepara algo para você. Ele já prepara um jejum, ele já te coloca na posição, porque o seu coração está sensível para ouvir a voz do Senhor. Então, eu convido você a estar mais atento ao que o Senhor está falando para a sua vida. O que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem ministrado ao seu coração, e ainda falta você executar a direção de Deus. Amém? E nessas direções que o Senhor nos dá, que o Senhor está sempre falando, nós temos que estar obedientes, executando aquilo que Ele está propondo. Porque quando o Senhor propõe algo para a nossa vida, o Senhor já tem uma direção para seguirmos. Ele já tem um propósito, Ele já tem algo para você fazer.
E Neemias entendeu isso. Neemias recebe a notícia e a primeira coisa que ele vai fazer é clamar ao Senhor. Então, Neemias, ele deixa de ser copeiro. Essa live, né, está falando que Neemias mais do que um copeiro. Por quê? Ele para um pouco aquele atributo de copeiro e ele começa a analisar em si mesmo e ele começa a clamar. Primeira coisa, ele se torna um intercessor. Primeira coisa, ele vai para o clamor, para o jejum, ele vai para a presença do Senhor apresentando um povo. Pode ser que esse povo afastado do Senhor, primeiro esse povo se afasta do Senhor e vira cativo da Babilônia. Mas agora é um tempo de retomada, é um tempo de olhar o que passou e falar, eu errei, mas eu preciso me consertar. Então Neemias, ele é levantado primeiramente como intercessor e nesse momento ele diz assim, Senhor, todos erramos, estamos aqui, tendo nossas vidas, seguindo com as nossas vidas e não olhamos para a terra, não olhamos para o templo, não olhamos para a tua casa e o povo está padecendo. O que fazer? O que fazer nesse momento? E aí Neemias, nessa intercessão, o Senhor dá uma direção para ele. E ele passa e ele entrega ali, nós vamos ler agora no capítulo 2, ele entrega a posição de copeiro e fala, agora eu tenho algo para fazer. Eu tenho que me levantar de outra forma. Então ele deixa de ser copeiro, ele passa a ser intercessor e agora ele passa a ser uma outra função, porque quando você entra na intercessão, o Senhor te dá outras funções, o Senhor te dá ministérios, o Senhor te dá dons, o Senhor te dá propósito, o Senhor te dá maneiras e habilidades que o mundo não conhece, mas precisa saber que existe na presença do Senhor. Então, quando o Senhor te levantar para orar, esteja sempre disposto a falar da forma certa. Busca entendimento, busca, a palavra diz para a gente buscar sabedoria e entendimento, porque ali nós teremos vitória do Senhor. Amém? Então nós estamos lendo agora Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estava triste diante dele, mesmo porque não podia, né? As pessoas que serviam ao rei não podiam estar tristes. Era padrão, né? Naquela época, não só o alinhamento, não só a disciplina, mas também tinha que estar feliz na presença do rei. Amém? E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Aí o rei já se preocupa, né? A pessoa triste, ela pode estar doente, ela pode estar padecendo de alguma coisa. E nada pode atacar o rei, né? Então o rei tem que ser preservado. Será que eu e você, nós temos preservado o rei? O nosso rei Jesus, dentro de nós, nós temos preservado a palavra? São pequenos detalhes da palavra do Senhor que todos os dias eu procuro ministrar aqui no canal. São pequenas coisas que o Senhor deixa na sua palavra, pequenas pistas de onde está vindo essa aflição, de onde está vindo essa solidão, de onde está sendo esse ataque espiritual que você está sofrendo, de onde ele está vindo. E aí ele fala, não está doente? Você está doente? E eu pergunto para você hoje, meu irmão, você está triste, mas você está doente? Está te faltando algo? Ah, pastor, eu estou triste, sabe, porque a promessa não chega. É motivo de ficar triste, é motivo de se alegrar, porque enquanto a promessa não chega, sabe o que está acontecendo? Deus está forjando você. Enquanto a promessa não chega, o Senhor está dando mais direcionamento em oração, em jejum, em busca, na palavra. Você vai descendo cada vez mais e você está sendo edificado, um vaso verdadeiramente colocado na mão do Senhor. É dessa maneira que você tem que ver. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Naquele momento, Neemias falou, e agora? O rei percebeu, e o que eu faço? Porque Neemias, ele tinha orado ao Senhor e estava esperando a direção.
a resposta do Senhor, como que ia ser. Ele teve uma primeira resposta ali no final do capítulo 1, mas precisava de mais para ele saber o que fazer, né? E disse ao rei, e aí é onde eu entendo a palavra, olha como ela é linda. Quando você dá o passo na direção que Deus está te mandando, Ele envia o resto da resposta, o que falta para completar a direção. Então Neemias, ele não tinha toda a informação, mas ele decidiu no coração dele, a partir de agora eu não sou mais copeiro, a partir de agora eu sou intercessor. Ele vestiu a capa de intercessor, e ali naquela época as pessoas, elas se rasgavam em pano de saco, cingia de saco e cinza, era o jeito de se humilhar na presença do Senhor. Só que ele era copeiro, ele não poderia fazer dessa forma, mas ele fez em espírito, que o seu semblante mudou. O semblante dele muda para um semblante de tristeza, de comoção, esperando a ordem do grande rei Deus, né? Deus é o grande rei nosso, é o nosso pai, é o nosso rei, é o nosso tudo. Ele estava esperando a direção, e ali ele fica centrado, disciplinado, aguardando as novas ordens, mas ele dá um passo. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Neemias, ele não para ficar reclamando, Neemias não para ficar murmurando, e nem nos corredores. Você não vê Neemias nos corredores do palácio falando coisas que não deve. Não, Neemias vai direto ao rei, serve ao rei, continua servindo, porque ele está ali. E ele faz da melhor forma, exímio copeiro, ele está servindo, mas ele está em espírito. Senhor, minha cidade está assolada, Deus, a minha família necessita de ti. Ele está ali, trabalhando, porque é a função dele, mas ele começa a assumir outra função, que é de intercessor. Então você pode estar no trabalho, podem estar te espetando para poder tirar você da posição, mas não saia, fica na posição. Senhor, eis-me aqui, estou trabalhando ainda aqui, minha promessa não chegou, mas Senhor, eu não vou esmorecer, eu não vou cair, eu não vou, Senhor, daqui eu ando para frente, daqui eu conquisto, daqui eu prossigo, mas eu não retorno, eu não torno atrás, em nome de Jesus. E o rei me disse: que me pedes agora? Então, naquele instante, orei ao Deus dos céus. Eu parafraseei aqui um pouco para você compreender que o rei faz uma pergunta para Neemias. No mesmo instante, Neemias já estava em espírito, ele só falou: Deus, o que eu faço agora? E disse ao rei, aqui não fala a resposta do Senhor, apenas Neemias abre a boca, e quem fala através da boca de Neemias é Deus. Mas para acontecer essa comunhão, para acontecer isso, você tem que estar disciplinado. Para que você abra a boca e saia as palavras de Deus, você precisa de disciplina, você precisa de ordem, de decência, precisa arrancar o pecado da sua boca, a sua boca precisa ser santificada para que o Senhor fale através dela. Uma boca suja, imunda, um pensamento ruim, pensamento que não perdoa, um pensamento, mas ela fez isso e eu não perdoo, sabe? Aquelas pessoas que, por mais que você peça perdão, por mais que você se humilhe, ela não dá o braço a torcer, ela permanece dura de coração. O Senhor não fala pela boca dela. O Senhor não tem como falar, não tem, porque tem uma pedra ali. Ali está endurecido. Então entenda isso. Demorou para eu compreender estas coisas. E quando eu compreendi, foi um libertador para a minha vida. Compreender que nem todos vão estar na mesma posição. Nem todos vão estar buscando melhoria. Porque a pessoa às vezes está ainda machucada, ela ainda está dentro de si mesma, ela está ainda preocupada com as próprias vontades, com a própria carne, ela não está preocupada com as coisas de Deus. Então, às vezes, você está na direção, mas a pessoa não está. E amém,
Amém por isso. Mas ela está ali junto com você. Às vezes ela está ali fazendo a obra, às vezes ela está ali no seu trabalho. Ela está junto. E estando junto, você tem que estar sempre na posição. O fato da pessoa não estar na posição não quer dizer que você está desobrigado a não estar na posição. Você foi chamado para estar na posição. Ela vai ser cobrada por aquilo que ela está fazendo. E pronto, você tem que fazer a sua parte. Neemias faz a parte dele. Então, disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha que coisa linda. Olha o que Neemias pede. Neemias pede algo para o rei que não é concedido para qualquer um. Não é qualquer servo que chega na presença do rei e fala: ó, agora sabe, rei, vou deixar de servir aqui o seu chá, vou deixar aqui tudo, as coisas aqui no palácio e estou indo ali. Não é assim. Ele era um servo, ele era um escravo ali naquele lugar. Ele tinha que fazer a função dele todos os dias, e se o rei pedisse, era da forma que o rei queria. E sabe o que eu entendo aqui? Ele foi temente, ele foi obediente ao rei da terra, ele aprendeu disciplina, ele aprendeu a seguir ordens, e aí ele ganhou o favor do Senhor. O Senhor começa a falar através de Neemias e começa a usá-lo, mas foi um tempo que Neemias serviu como copeiro. Servindo como copeiro, ele aprendeu grandes coisas. Davi, quando serve a ser pastor de ovelha do seu pai, a levar a marmita para os seus irmãos, a vigiar seus irmãos no campo, né? José, quando vigiava os irmãos no campo, Davi também acompanhava, né? Davi também, onde os irmãos estavam, ele estava ali observando, e ele era pastor. Ele não deixou as ovelhas, ele era pastor, e quando ele foi ali chamado pelo pai, ele deixou alguém cuidando das ovelhas. Isso é disciplina. Às vezes a gente quer alcançar algo do Senhor, a gente quer alcançar um nível maior, mas a gente quer largar as coisas de qualquer jeito. Eu vou largar essa posição e agora eu vou fazer outra coisa. Não. Até o último instante que mandarem você fazer, você tem que fazer. Se você não compreender que existe hierarquia, se você não compreender, você vai estar em rebelião contra Deus, contra o homem, e na rebelião Deus não age. Deus diz para eu diminuir, para que ele cresça. Deus diz que no momento oportuno ele vai levantar. Então eu não quero confiar no que Deus está falando e vou fazer da minha maneira, na minha própria sorte. Não. Olha que coisa linda. Neemias, no momento certo, abriu a boca e saiu as palavras do Senhor. Mas ele estava ali, sendo forjado em copeiro. E assim, nessa noite, eu quero entregar essa palavra ao teu coração. Esteja na posição. Você agora é copeiro, mas você ainda vai ser alguém edificador, porque Neemias reedifica os muros. Em 52 dias, Neemias enfrenta Sanbalate e Tobias. Neemias enfrenta oposição. Neemias não retrocede, porque ele entendeu. Ele foi forjado a ser copeiro do rei. Sabe o que era ser copeiro do rei? Era tomar alguma coisa mortífera e morrer no lugar do rei. Você estaria disposto a ser servo dessa maneira, a morrer por uma pessoa? Porque era assim, ele estava arriscado a morrer todos os dias. Ele experimentava a comida primeiro, e ele primeiramente. Mas sabe, quando tinha guerra, se a comida já estava envenenada e o copeiro ia ser morto, era na frente do rei que isso ia acontecer, porque na antessala era experimentado as comidas. E ele ficava de olho até chegar o prato do rei. Quem servia era ele. Então, assim, ele experimentava e servia.
Então, se tivesse alguma coisa mortífera, caía ali na presença do rei. Mas se o copeiro é morto naquele instante, todo o palácio já está tomado. Consegue compreender? Se a pessoa tem acesso ao copeiro do rei, é alguém infiltrado. E se alguém já está infiltrado naquele lugar, então aquele lugar já vai não mais subsistir, porque algo já vai de dentro para fora. Entende? De dentro para fora, destruir. Então, o que está acontecendo dentro de você, que de dentro para fora está destruindo teus sonhos, está destruindo tudo ao seu redor. Fica na posição. Neemias entendeu, eu sou copeiro. Mas quando ele compreendeu, ele se levantou intercessor. E aí ele caminhou, e mais um passo, ele se tornou edificador, reedificador dos muros de Jerusalém. Em 52 dias, ele acabou aquela obra, o que ia levar anos para ser construído. Ali, eles lutavam com uma espada na mão, com algo para se defender, e tijolo por tijolo, pedra por pedra, né? Naquela época não era tijolo, era pedra. Pedra por pedra foi construindo e edificando. E que coisa linda. Sabe o que é isso? É determinação. Sabe o que é isso? É persistência. Sabe o que é isso? É se colocar, é se manter na posição que foi colocado. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra ao seu coração. Seja edificado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.